irmão, eu peço que vocês abram as suas Bíblias no livro conhecido praticamente por todos nós, um livro ao qual eu confesso que gosto muito, e quando eu tenho a oportunidade eu estou sempre lendo, e cada vez que a gente lê, a gente aprende mais sobre Deus e aprendemos também mais a maneira ao qual nós devemos agir perante Deus em nossas dificuldades. Eu queria que os irmãos acompanhassem comigo o livro de Jó, e iremos ler Jó 1, iniciando no versículo 1, que diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos, 3 filhas, tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. E os filhos deles iam à casa um dos outros e faziam um banquete, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. E quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava, e levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso constantemente. Até aqui nós passamos a conhecer a história desse homem chamado Jó, um homem reto, um homem íntegro, um homem que acima de tudo ele temia a Deus. Mas a vida de Jó não foi só maravilhas, como nós lemos até aqui nesse momento, porque nós sabemos que muitas vezes coisas que nós gostaríamos que não acontecessem em nossas vidas vêm acontecer, e essa fatalidade, esse fato aconteceu com Jó. Não pense você, não pense, irmãos, que porque nós estamos aqui na casa do Senhor, servindo a Ele, que nós estamos livres do inimigo. O inimigo, ele é astuto, ele não pode nos atingir, mas ele fica ao nosso derredor, tentando fazer com que nós nos ficamos fracos, que nós nos deixamos de ler a sua palavra de Deus, e onde que acontece muitas coisas dentro das próprias igrejas, quando as pessoas deixam a palavra de Deus em segundo plano, quando as pessoas param de olhar para Deus e preocupam-se com o ser humano. E nós sabemos que todos nós somos falhos e que todos nós somos sujeitos ao pecado. Mas eu admiro muito essa passagem, esse livro, e quando a Bíblia nos relata que Jó era um homem reto. O que significa ser reto? Reto é aquela pessoa que tem
ele tem um alvo, ele tem uma direção, ele tem um rumo que ele jamais se desvia, tanto para a esquerda ou para a esquerda. O alvo dele é ser reto, íntegro, uma pessoa íntegra, uma pessoa que procura fazer a vontade de Deus, uma pessoa que fala a verdade, uma pessoa que não minta, né? E o mais importante, que nós, como filhos de Deus, nós precisamos fazer a todo momento, é se desviar do mal, porque nós sabemos que o mundo, os dias ao qual nós estamos vivendo, é do maligno, e ele tenta a todo momento nos atrair para nos pegarmos. Então Jó, ele tinha tudo isso. Jó era um homem muito rico, né? Ele tinha muitos animais. Naquela época o camelo era um animal muito valoroso para o transporte. Hoje nós temos nossos carros importados, hoje nós podemos viajar de avião para onde nós quer que nós vamos. Hoje a gente fica dentro do mar por uma semana num navio, né? Nós temos todas essas regalias hoje, mas naquela época Jó era um homem super rico, devido a ele ter, além de ter os camelos para o transporte, ele tinha esses outros animais que era para lavrar a terra, para plantar. Mas Satanás, ele põe dúvida a sinceridade de Jó perante Deus. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção como Satanás, ele tenta nos pegar, como Satanás, ele está à procura daqueles que, se abaixar a guarda um minuto, ele é como um leão, né? Faminto, né? Então Satanás, ele põe dúvida na integridade, na sinceridade de Jó para com Deus. Então no versículo 6 diz assim: um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás. Esses filhos de Deus aqui, os anjos se apresentaram perante Deus, e nesse meio, olha quem estava: Satanás, para tentar destruir a vida de Jó. Mas olha o que Deus, conhecendo o coração de Jó, Deus conhecendo quem era Jó, Deus diz, então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, e teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás fala essas palavras para o Senhor, e o próprio Deus diz a Satanás: você observou o meu servo Jó? Você viu quem é Jó? Você viu a atitude de Jó para comigo? Você viu como que Jó, ele faz tudo aquilo ao qual agrada ao meu coração? Mas Satanás, ele sempre tenta, né? Mas ele não consegue, porque o nosso Deus é muito maior do que todas as outras coisas. Então, no versículo 9, preste atenção no que Satanás responde, diz ao Senhor. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens
se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na sua face. Mas Deus, conhecendo Jó, Deus permite que Satanás se apodere daqueles bens ao qual Jó tinha. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estende a tua mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Nesse momento, irmãos, nós precisamos entender a integridade, o amor ao qual Deus tinha, o amor ao qual Jó tinha por Deus. E muitas vezes nós nos preocupamos com algo tão insignificante nas nossas vidas, né? E Jó, considerado um dos homens mais ricos do Oriente, um homem que tinha de tudo, tinha várias pessoas ao qual servia a ele, e Deus permite a Satanás que trabalhe na vida de Jó, tirando aquilo de mais importante que ele tinha, não somente os seus bens materiais, mas também retirando de Jó toda a sua família. Jó, ele perde todos os seus filhos e toda a sua riqueza, mas mesmo assim Jó não blasfemou contra Deus. Versículo 13 diz: olha só quantas coisas aconteceu com Jó em seguida, se a pessoa não tiver alicerçada, se não tiver com o seu coração firme em Deus, não agiria da maneira a qual Jó agiu. E muitas vezes, eu quero dizer mais uma vez, às vezes nós nos preocupamos em nossas vidas com coisas tão pequenas, irmãos, com coisas tão pequenas, e o mais importante que nós temos que avaliar e agradecer a Deus é a nossa salvação em Cristo Jesus, porque você pode ter tudo como Jó teve. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a sua alma. Jó jamais ele blasfemou, jamais ele criticou o Senhor. E muitas vezes nós, como os filhos de Deus, pessoas que nós nos esforçamos todos os dias a estudar na palavra de Deus, e cada vez que você medita na palavra de Deus, você sempre aprende algo diferente do Senhor. Esse livro é um livro maravilhoso, um livro que você pode ler ele quantas vezes for. Cada vez que você se depara, que você lê sobre esse livro, você aprende mais e passa a amar a Deus de uma maneira diferente. Vamos dar continuidade, né? Nós paramos no versículo vamos ao versículo 13. E quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas
pastando junto a eles. De repente, os caldeus atacaram e levaram tudo e mataram o servo a fio de espada. E só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles, e só eu escapei para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandas e atacaram os camelos e os levaram embora, e mataram os servos a fio de espada. E só eu escapei para trazer a notícia. Também este ainda falando, quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão mais velho. E de repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre o jovem e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e prostrou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei ao Senhor. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Irmãos, que palavra maravilhosa, né? Uma palavra que nos encoraja a cada dia, uma palavra que nos ajuda a nós caminharmos em uma direção, que é o encontro de Jesus, e através de Jesus nós iremos conhecer o Pai. Jó, ele sofreu muito mais. Quem já leu o livro de Jó, nós vamos chegar lá, né, que nós estamos lendo a Bíblia. Jó passou por momentos muito difíceis na sua vida. Jó, ele perdeu tudo que tinha. Jó perdeu aquilo mais precioso que eu creio para cada um de nós aqui, que é a família, que é os filhos, bens materiais. Jó já sabia que nada daquilo ele ia levar mesmo, né? Mas Jó, ele perde tudo que tem, mas ele mesmo assim, ele agradece a Deus e diz: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para ele. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, Jó, ele não passou só por esse sofrimento, ele não teve só esse sofrimento na história do livro de Jó. Jó, ele chega a um ponto de ficar muito doente, mas muito doente mesmo. Quem já leu essa passagem e sabe do que eu estou falando, Jó, ele ficou totalmente leproso. Jó, ele tinha uma doença incurável, que ninguém poderia nem estar muito perto dele. O desespero de Jó era tanto que, para se coçar aquelas próprias feridas dele, Jó usava um caquinho de telha. Quem já leu essa passagem sabe do que eu estou falando. Mas mesmo assim, Jó, ele tinha um pensamento em Deus, e ele sabia que Deus poderia reverter toda essa situação.
a ponto da sua mulher um dia dizer a Jó: eu não sei o que você está querendo, eu não sei o que você está pensando sobre esse Deus ao qual você tanto ama, e você se encontra nessa situação. Tantas coisas você tinha e hoje você perdeu tudo, perdeu família, perdeu seus bens, perdeu a sua saúde. Sabe, Jó, o que você deveria fazer, segundo a palavra da sua própria esposa, é: amaldiçoa este Deus e morra. A que ponto, às vezes, a gente chega, né? Por pessoas não conhecer a verdade, né? Que foi o caso da mulher de Jó, e usar essas palavras para ele. E ele repreende a sua mulher severamente, né? Ele fala: como eu posso fazer isso se o mesmo Deus que cuidou de mim quando eu tinha tudo aquilo é o mesmo Deus que vai cuidar de mim na situação a qual eu estou vivendo hoje? E portanto, com todas essas dificuldades que Jó passou, Jó foi um homem reto, sincero, íntegro perante Deus. Ele não murmurou, ele não reclamou de tudo o que aconteceu com ele. Olha, irmão, eu fico pensando, né? Você está num lugar onde você está tranquilo, de repente vem uma notícia, nem acaba aquela de falar aquela notícia, já vem a outra notícia, nem acaba aquela, já vem a terceira, já vem a quarta, já vem a quinta. É muita coisa para uma pessoa só. Se a pessoa realmente ela não tiver em seu coração o propósito e ter Deus como Senhor da sua vida, eu não sei o que poderia ter acontecido com Jó. Portanto, é o encorajamento da palavra de Deus nessa noite para cada um de nós, que nós possamos realmente entender que o melhor está por vir, e que a nossa vida, o nosso dia a dia, possa ser comparado ao com que Jó fez perante todas essas dificuldades que ele passou. Mas jamais Jó pensou em blasfemar ou desacreditar que existia um Deus que podia todas as coisas. Eu sei que muitas vezes nós reclamamos que as coisas não dão certo, às vezes, muitas vezes nós nos reclamamos sobre o nosso trabalho, muitas vezes nós não reclamamos sobre os nossos patrões, sobre o nosso governo, mas nós temos que aprender uma coisa: nós devemos, ao tempo de ficar murmurando, reclamando pelas coisas que estão acontecendo no dia a dia, que a gente tire tempo para poder orar a Deus, para pedir a Deus sobre o nosso país, pedir a Deus sobre os nossos governantes, que a gente possa orar pela nossa cidade, pelo nosso prefeito, pelos nossos líderes, né? Ao qual foi Deus quem colocou eles lá. Às vezes é bom para um, é ruim para o outro, mas não estão ali por um acaso, estão ali, eu creio que é pela vontade de Deus, e que cada um deles tem em seu coração o desejo de fazer o melhor, e que assim sejam os nossos pensamentos, que a gente possa não desanimarmos na nossa batalha, né? Nós não podemos desanimar com a nossa igreja, que a gente não possa ficar olhando para o passado, né? A gente gostaria que realmente outras pessoas estivessem aqui, mas nem tudo é da vontade a qual eu quero, a qual o Adelso quer, ou qualquer outro irmão aí quer. As coisas acontecem de acordo com o querer e a vontade de Deus, e tudo é no tempo do Senhor, como eu falei de manhã, né?
tudo acontece. Tudo acontece, mas ele acontece no tempo do Senhor. Nada vai acontecer no nosso tempo. A única obrigação nossa, o nosso dever para com o nosso Deus, o Criador, é nós vamos estar sempre render a Ele em graças, né? E sempre sermos gratos por tudo, porque nós somos uma família, nós estamos aqui reunidos, se formamos um só corpo e nos apresentaremos um dia perante o Senhor. Às vezes nós estamos preocupados com bens materiais, mas nada disso nós iremos levar. Que cada um de nós possamos entender nessa noite sobre esse livro, sobre essas palavras maravilhosas ao qual foi lida, e que a gente possa entender que a gente tem que confiar e esperar no Senhor, como Jó fez, né? A ponto de perder a sua saúde, perder tudo, como eu disse, mas jamais ele perdeu a sua fé. Que assim seja, irmãos, as nossas vidas, que assim seja o dia a dia de cada um de nós, que nós realmente possamos nos esforçarmos na palavra de Deus. Quando o pastor ele diz, se esforce na palavra de Deus, se alimente na palavra de Deus, isso é algo muito gratificante para nós. É uma igreja onde ela está trilhando o caminho certo, ela não se desvia da sua palavra, e muitas vezes a gente está olhando para outras coisas. Às vezes nós estamos na casa do Senhor, a gente se depara com uma escritura dessa tão maravilhosa, que nos encoraja a viver dia após dia, sempre melhor, sempre procurando fazer aquilo de melhor para o nosso Deus. E às vezes sentimos abalados por coisinhas tão insignificantes. Então que essa palavra nessa noite, tão rápida, né? Mas de um objetivo tão grande para cada um de nós, que realmente nós possamos nos alegrarmos, não só em coisas boas, porque muitos de nós iremos passar por aflições. A própria palavra de Deus, ela nos diz que nesse mundo nós teremos aflições. Deus ele não diz, se você ir à Igreja Batista do Centro de Garça, se você aceitar a Jesus como seu Salvador, você vai viver da melhor maneira. Não, ele não promete isso para nenhum de nós. Ele diz que nós vamos ter aflições, mas que a gente tenha bom ânimo, para que a gente possa vencer como ele venceu, através de Cristo na cruz um dia, que foi nos dar a salvação para todo aquele que nele crê. E tem coisa melhor do que nós entendermos que o nosso nome ele está escrito no livro da vida, e o dia que nós partimos daqui, nós temos um lugar celestial, onde nós vamos andar em ruas de ouros, aonde o sofrimento não vai existir mais, né? Dores, né? Hoje eu estava falando para o irmão Sassá, uma vez o meu joelho voltou a doer de uma forma que essa noite eu precisei levantar para tomar um medicamento, mas isso aí está por pouco tempo, né? Eu vou aguentando, né? Porque em breve, né? Eu não sei qual é o dia, mas vai chegar o dia em que todas essas coisas vão passar. Então que cada um de nós possamos refletir nessa palavra, que cada um de nós possamos entender que o importante, o que Deus quer de cada um de nós é a nossa alma, é a nossa alma. Isso aqui essa belezura toda que vocês estão vendo, isso aqui vai ficar aí para trás, mas a nossa alma não. Nossa alma ela vai morar para sempre com aquele que criou todas as coisas, os céus e a terra. Amém, irmãos?